abrimos esse movimento, assim, a pedido da espiritualidade e sem saber, né, de fato como que iria acontecer isso. Para quem me conhece, sabe que eu ando fugindo, né, de algumas responsabilidades. Por quê? Porque a gente sabe que é um comprometimento, né, é uma missão, né, e no meio de tudo isso já existe tantas, né, missões, tantos afazeres. Então, nos últimos anos eu fugi, né, para qualquer tipo de estudo, de responsabilidade, de, de encabeçar um terreiro, digamos assim, né? Embora hoje não seja, né, um terreiro, o que eu sei é o que eu sinto que, se realmente existir esse estudo, né, com pessoas interessadas em aprender, em se desenvolver, fatalmente um terreiro vai surgir um dia, né? E talvez, né, muitos de vocês aqui farão parte disso, né? Porque eu sempre tive comigo que é a gente estudando, a gente conhecendo, que a gente vai se familiarizando, que a gente vai entendendo melhor a espiritualidade, que a gente aprende os primeiros passos e a nossa própria intuição vai trazendo uma conexão maior, abrindo os nossos olhos e é assim a gente vai conhecendo cada vez mais. E o porquê, né, dessa abertura desse grupo de estudo? Porque faz uns 2 anos, amor, é isso? Faz uns 2 anos que nós, né, abrimos o ritual de Aruanda, né? E com a abertura do ritual de Aruanda, nós percebemos uma questão muito marcante dentro, né, das pessoas que participam dessa cerimônia, que é o quê? É um reencontro ou restabelecimento com as origens afro-brasileiras, né, com a conexão das espiritualidades, dos guias. E aí automaticamente me vem cobrança, né? E aí, como que é isso? Né? As pessoas se reconectando, chega no pau falante, dizendo que precisa, né, de uma orientação que há muito tempo elas até esqueceram, né, dessa conexão e ali eles retomaram, né, e viram isso. E aí? Eu vou sempre estar indicando um caminho, ó, vai em tal terreiro, vai em tal lugar, vai isso, vai aquilo, e sempre me isentando de responsabilidade. Então isso veio muito, né, em xeque comigo. E outra, a gente sabe, né, que muitas vertentes dos terreiros, eles não são favoráveis à ayahuasca. E eu super entendo isso. Por quê? Porque é difícil você conhecer alguém que tenha um conhecimento profundo dentro do xamanismo, dentro da ayahuasca, e, ao mesmo tempo, um conhecimento profundo dentro de terreiro, dentro dessa parte da espiritualidade, seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Então, essas duas coisas é mais ou menos assim. É alguém muito específico, né? Você encontra assim, mas a maioria não. A maioria ou com estudo, conhecimento profundo dentro do xamanismo, ou com estudos, conhecimento profundo dentro da Umbanda, Candomblé e etc. E é muito mais seguro, quando eu não conheço, quando eu não domino um desses outros lados, dizer: olha, eu ensino dessa forma, o caminho é este. Porque se eu sou um sacerdote dentro da Umbanda e não conheço o xamanismo, mas eu ouvi falar que expande a consciência, automaticamente eu vou entender que é um risco para o meu filho de santo frequentar algo que foge das minhas capacidades, das minhas possibilidades. Sendo que o que eu domino é essa forma de fazer o desenvolvimento, de fazer os trabalhos, de fazer essa doação. Porque na realidade, quando você participa dentro de um terreiro, você está lá para se doar, né? A consequência é que você também aprende, né? Você tira esses benefícios através da sua entrega, da sua caridade. Então, é muito simples o entendimento porque que muitos terreiros, muitos sacerdotes são contra a ayahuasca, né? Porque não tem esse tipo de conhecimento, tá? E nós aqui, né, eu desde os 17 anos, eu comecei a entrar nesse caminho do terreiro, a ayahuasca veio depois. Mas desde os 17 anos eu conhecia, quando eu era criança eu tinha alguns contatos, mas a minha família tinha origem católica. E teve um momento, né, que foi bastante difícil. Eu lembro que eu era criança e
chegou a colocar em xeque, né, se eu não era tantã, digamos assim, né, se eu não tinha algum problema de sanidade mental. Por quê? Porque eu vi espíritos, né, eu via o meu vô que tinha falecido e eu não sabia associar que era o meu vô. E eu via ele andando na casa da minha avó, né? E isso me marcou bastante porque a minha avó era como se fosse a bruxa ali, né, da rua, né? E a minha avó de consideração. E a gente brincava na rua, jogava taco, tudo mais, né? Caía a bolinha lá, ferrou. Se eu não estivesse participando, ninguém pulava lá pra pegar, né? Porque ela era a bruxa da rua ali, né? E aí eu pulava lá, só que muitas vezes que eu pulava para pegar essa bolinha, eu via, né, a figura do meu vô. Mas ele tinha falecido quando eu era neném, praticamente. E num belo dia, né, olhando o álbum, olhando foto, aí eu vi, não, quem é esse, né? Eu vejo na casa da avó. É o vovô que faleceu, né? Então me marcou muito esse relato. E eu via gente morta, andando, era uma coisa muito doida. E eu tinha que ficar quieto. Não, é isso, eu tinha que ficar quieto, porque já estavam pensando que a minha sanidade mental não era boa. E também eu tinha uma família rígida, né? E se eu começasse a trazer isso, eu sempre apanhava, né? Porque isso não existia, era coisa da minha cabeça, né? Era o que foi me ensinado. E beleza, né? Deu um tempo aí, foi feito algumas coisas, né? Eu ia em benzedeira também, que a minha avó era benzedeira, né? Mas não era umbandista, né? Digamos assim. Era católica ácido, e o padre não sabia que ela benzia, né? E recebia entidades e tudo mais. Era uma coisa bem atípica assim na época. Tá bom. Aí lá pelos 17 anos eu fui entendendo melhor, né? Eu tive um relacionamento que a família inteira era entre aspas, né, macumbeira. E aí eu comecei a conhecer melhor. E aí tinha aquelas sessões, né, na casa da avó também, não da minha avó, mas da avó dessa família, que em tempos a gente ia lá e fazia aquelas sessões, né? E eu ainda não acreditava muito. Eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, mas eu não acreditava muito assim, mesmo vendo algumas coisas. E passou um tempo, eu comecei a frequentar um terreiro, né, uma casa de umbanda. E essa casa eu adorava, né, ir lá fazer parte da assistência. O que que é assistência? Assistência é você bater palma ali, né? Você está participando dessa gira, né, desse culto, mas você não está na corrente, né? Você não faz parte dos membros ali da corrente do corpo mediúnico daquele terreiro. E eu, então, ia com bastante frequência bater palma, eu adorava, né? Eu achava isso muito especial, nossa, eu me sentia muito bem. E fiquei alguns anos, mas eu nunca me senti à vontade para fazer parte do corpo mediúnico daquele lugar. E aí, né, concomitantemente, um irmão de santo, né, que hoje é o pai de santo lá do terreiro que eu frequento, ele me convidou para conhecer o candomblé. Então, eu gostava de bater palma em um lugar que era na Umbanda, mas eu me encontrei dentro do candomblé no sentido de desenvolvimento mediúnico. Então, eu ia para o candomblé, mas eu não me sentia bem fora do corpo mediúnico. Então, era o contrário, né? Um lugar eu me sentia ali, né, para poder me desenvolver, me entregar, e no outro lugar, por mais confiante que eu também sentia, né, por mais confiança que eu também sentia, mas eu gostava de ficar batendo palma. Então era duas questões muito diferentes, né? E até as cores das guias, né? Vocês vão ver com o tempo que tem os seus significados. E nessas duas casas tinha um significado diferente, né? Exemplo, Ogum nessa tenda de Umbanda era vermelho. Já no Candomblé era azul escuro. Mas isso nunca me deu problema, porque eu sempre entendi que cada lugar, né, tinha a sua forma de apresentar, né, a sua manifestação. E aí de lá para cá, né, depois eu saí do candomblé, eu não cheguei a me iniciar no candomblé. O pai de santo, né, que é esse meu amigo, ele iniciou e depois eu era o próximo. E eu não me sentia ainda confiante, né? Nessa época eu era católico, eu era
Espiritualista eu era tudo, menos macumbeiro e menos umbandista ou candomblessista. Poxa, se eu tinha essa postura comigo, como que eu iria me entregar numa religião que eu não consigo falar que eu sou candomblessista, que eu sou umbandista? Então eu não me sentia preparado, né? Existia alguma espécie de preconceito comigo ali. Ou um preconceito pela sociedade que eu não sabia lidar, então eu tinha que me ocultar de alguma forma. E aí eu fugi. Eu era o próximo, aí eu fugi, né? Não é uma atitude muito plausível, mas é a minha história. E passando um tempo, né, nós fundamos um terreiro, né, que hoje eu sou o pai pequeno desse terreiro e esse meu irmão de santo, ele é o pai de santo, né, desse lugar. E de lá para cá, então, eu frequento, né? Hoje eu frequento bem menos por conta dos afazeres, desde o nascimento das crianças, mas eu faço parte, né, desse terreiro. Esse terreiro faz parte da minha história. E eu lembro que a gente fazia o terreiro antes mesmo de ter ali, né, uma estrutura. A gente ia lá no Vale dos Orixás em Santo André, não sei se alguém já conhece. E a gente alugava um espaço, se não me falha a memória, éramos 4, né? E aí começamos, aí chegou os Ogãs, aí começou a chegar, aí até que foi locado, né, um outro espaço. Eu não me lembro aonde, se era Guarulhos, Campinas, acho que era Guarulhos. E aí depois de um tempo foi para Osasco, né? Agora estamos lá em Osasco. E eu sinto o movimento de trazer esse estudo para que a gente consiga ter maior consciência e principalmente respeito, né, pela Umbanda, respeito em honra pelas os nossos ancestrais, e não apenas, né, eu vou vestir o branco e sem entender, eu vou me desenvolver, eu vou incorporar isso, aquilo. Isso para mim não significa nada, né? Eu acho que isso também é até algo que não traz aí o respeito, né? Então, como fazer isso de uma forma segura e apropriada dentro também de um espaço acadêmico, né? A gente tem aqui a nossa escola xamânica e temos esse espaço também, esse olhar sempre estudioso. E aí foi essa forma que nós fizemos, né, junto com o auxílio da Tati, né, o cronograma, e hoje é o primeiro dia, então essa é uma breve apresentação. Nós vamos falar da fundação da Umbanda, né, que é extremamente delicada, e da história, né, antes de Zélio, que foi aí o marco, né, o precursor da oficialização da Umbanda. E se possível, eu queria que vocês falassem assim, poucas palavras, um pouquinho só, para a gente não se estender tanto. Qual é a busca de vocês? Por que vocês estão aqui? Para eu entender também. E só mais uma coisinha voltando aqui antes de vocês falarem, né? Por que eu não recomendei roupa? Tá? Por que eu não recomendei, falei, venham assim, venham assado? Porque eu estou confiando, né, nesse caminho de estudo e deixando que a própria espiritualidade, né, os próprios mentores, vocês viram que nós não ficamos divulgando, ligando para as pessoas, venham, não. A gente está deixando a coisa fluir. Então hoje está aqui quem é para estar. Né? E é um movimento lindo, eu estou muito feliz. Né? Pode começar aí, Marcão? Meu nome é Marco. Bom dia a todos. Como eu cheguei até aqui? Eu entrei de cabeça nessa história. Assim como o Bruno, fui católico, uma família muito preconceituosa no caso. Quando eu entrei, passei por coisas semelhantes a dele. Mas decidi tocar o meu caminho, com a cara e com a coragem. Conheci minha esposa também do meio, né? E estamos junto aqui. Nosso caminho se cruzou, Tati e o Bruno. E a hora que ele propôs esse projeto, eu falei, vambora. Vambora. Para mim não é fácil estar aqui, mas a gente deu um jeito. E vamos ver o que dá. É isso aí. Eu acho que assim a proposta dele. Vamos deixar a espiritualidade nos guiar. Tá? Começamos com esse público e acredito que vai longe. Tá? Bom dia, pessoal. Me chamo Nicolas. Eu já estou na Umbanda faz algum tempo também. Conheci a Tati e o Bruno através do Marco, aqui, né, que a gente tem uma sociedade também com os atabaques. E eu toco também como Ogã em uma casa lá em Bauru, na nossa cidade. E eu venho até aqui por conhecimento, né? Quando
o Bruno postou, né, no grupo, que eu estou presente lá. Eu e o Marco também comentou. Eu achei uma oportunidade interessante da gente aprender cada vez mais, que eu acho que é o foco de todos aí, né? A gente sabe que nas casas de Umbanda, às vezes, os próprios pais de santo, às vezes, eles omitem o conhecimento, né? E isso já vem passado de um pai de santo após o outro. Então, eu estou aqui atrás de conhecimento e atrás de evolução também. Bom dia, gente. Me chamo Maurício. Tô na Umbanda vai fazer 2 anos. Sou Agã também em Bauru. Sou aluno do Marco. Tudo que eu toco, tudo que eu sei, aprendi com ele em relação a coro. E eu também tô aqui por conhecimento e desenvolvimento. Quando você entra numa religião, muitas vezes as pessoas não te dão a base de conhecimento necessário e às vezes você fica por conta própria até ter alguém para te auxiliar. Então eu consegui muito conhecimento picado e agora estou aqui para tentar me desenvolver, me conectar melhor e ter uma base de conhecimento melhor do que me aguarda para o futuro e do que eu estou fazendo. Também venho para conhecimento. Eu já senti muita coisa e sinto que às vezes o sentir é maravilhoso, é bom até, né? Ele inunda assim. Mas aí eu sinto que não dá para levar muito pro dia a dia, porque não conheço, porque não sei. E aí quero aprender. Bom dia, meu nome é Patrícia. Eu vim em busca de conhecimento e desenvolvimento espiritual, porque, como o Bruno, eu também, desde criança, via espíritos de falecidos, pessoas da minha família que tinham acabado de falecer. Quando eu chegava na casa da minha mãe, já estava lá sentada a minha tia falecida na varanda, e às vezes espíritos vinham me falar e avisar: fulano, avisa ele que ele vai falecer se ele não se cuidar. E ficava uma semana, 15 dias depois, ficava sabendo que determinado tio faleceu de acidente de carro. Então, eles vinham, me avisavam, e aí eu, às vezes, eu ficava com medo disso. Os meus pais eram muito católicos, e aí eu ficava com medo de passar isso, mas os espíritos sempre vinham avisar, comunicar, apesar de eu não ter conhecimento e não entender, eu tinha muito medo, mas eu acho que agora é a hora, eu estou pronta para estudar e desenvolver e, através desse desenvolvimento, ajudar as pessoas. É isso, só. Bom dia, meu nome é Jefferson. Eu acabei entrando meio que de gaiato aqui no, no estudo. Tá? O Maurício acabou me falando sexta-feira, à tarde mesmo, que daria para vir para cá, que teria um estudo, que também teria um desenvolvimento. Acabei entrando aqui, não sabendo que ia ter esse curso de Umbanda, mas acabei ficando bastante interessado. Quero estar aqui das próximas vezes, se possível. E é isso. Estou na religião há pouco tempo também, há 3 meses mais ou menos, e estou atrás de conhecimento. Bom dia, eu sou a Mônica, também vim em busca de conhecimento. Minha base religiosa é o kardecismo, né? Praticamente nasci no kardecismo, mas assim como a Raíssa falou, senti a energia e eu acho que é muito importante aprofundar o conhecimento, se abrir. Tudo que nos conecta a algo maior é muito bem-vindo e estou muito animada. Bom dia, eu sou a Francis. Primeiramente, muito grata, muito honrada por esse convite. Quando eu vi essa proposta, eu já vi uma egrégora e uma incumbência da espiritualidade muito bonita, muito próspera. Vim de família kardecista, mais uma avó muito religiosa, polonesa, católica, e tinha muita ligação com ela, mas desde criança era uma criança que gostava dos elementos da natureza, de mexer com as ervinhas, né? E também era uma criança que falava algumas coisas porque via, sentia, e era um pouco estranhada, né? Então, por muitos anos, eu me preservei, guardei isso comigo. Mas desde nova busquei, mesmo com todo o meu conhecimento através da Evangelho em casa quase todos os dias, o centro kardecista, as bibliografias kardecistas, né? Fui um tempo filha de uma casa onde era a Umbanda já com ayahuasca.
E foi quando eu vi que fazia todo sentido. Sempre a Umbanda, o xamanismo, para mim, é uma coisa só. E, então, com muito respeito, né? Estive muito contato com a Umbanda, com o Candomblé, com muito respeito. E estou muito grata por estar aqui. Eu tenho certeza que vou aprender muito. E gratidão. Eu sou Gal. Eu vim aqui em busca de autoconhecimento mesmo. Eu já frequentei alguns terreiros e eu não sei muito o que falar, mas eu sou grata por tudo. É mais para autoconhecimento e conhecimento de tudo, sabe? Da espiritualidade, de mim, dos meus antepassados, e é isso. Olá, meu nome é Regina, eu sou mãe da Gal. A minha base religiosa é da congregação cristã, mas depois conheci o kardecismo, aliás, primeiro eu conheci a Umbanda, quando eu tinha uns 16 anos, e eu gostava muito. Eu só tive que parar, porque eu tinha uns 16 anos e meus pais não deixavam eu frequentar. E eu queria muito. E aí eu mudei de casa, ficou tudo mais difícil, eu não pude frequentar. E aí eu conheci o kardecismo, conheci outras vertentes. Depois voltei para a igreja dos meus pais, da minha mãe, e aí não deu mais certo, saí. E comecei a estudar Umbanda por IAD, mas não deu muito certo. Aí eu já tenho frequentado aqui as curandeiras, né, há algum tempo. Aí vi esse convite e eu me alegrei por ser principalmente presencial. E estudo, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, eu não gosto só da base prática da coisa, então ter o teórico eu achei bem interessante. Achei que é um lugar que me transmite confiança, é um lugar que eu já tive várias experiências muito boas aqui. E aí eu achei que eu gostaria de estar junto com vocês. Não vou conseguir estar sempre, mas eu quero estar o máximo possível. E estou engajada. É isso, muito obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Júlia. Eu acho que, como todo mundo aqui, eu estou aqui por conhecimento. Eu sempre tive uma espiritualidade muito livre, eu sempre estudei todo tipo de coisa. E ano passado, que eu realmente entrei na missão de seguir com o caminho espiritual de verdade, a Umbanda começou a se apresentar para mim. Eu comecei a ter contato com caboclos, com pajés, com Exu. E eu nunca tive contato com nada disso. Eu nunca frequentei terreiro nem nada. Então, realmente, começou a me chamar. E eu quero entender, sabe? Eu quero abrir esse espaço, abrir essas portas para ter essa conexão. E eu acho que aqui é o melhor lugar que eu posso vir para fazer isso. Sejam muito bem-vindos, né? Cada história existe uma importância única. Fico muito feliz de poder colaborar. E então vamos começar, né? Primeiro, eu fiz uma organização, né? uma estrutura. Então, né? O que é Umbanda? Né? O que significa, né? Etimologia da palavra. Se vocês forem pesquisar, né? Vocês vão ver que tem N significados. Né? E a palavra Umbanda, ela vem de uma construção, né, de outras línguas, né? Então, de uma forma bem resumida, para tornar esse conhecimento mais simplificado, a arte da cura. Então, Umbanda, a arte da cura. Tá? Fica muito mais simples. Para falar um pouquinho mais, né, do que é Umbanda, né, o que se faz na Umbanda, eu vou trazer para vocês um contexto histórico. E esse contexto é muito, muito, muito complexo e delicado. Tá? Então, primeiro ponto, né? Simplesmente pela forma, né? Pelo ato de eu estar trazendo aqui isso para vocês, né? Muita gente pode estar falando, nossa, olha o que o cara está fazendo, ele está colaborando com o movimento X ou o movimento Y. Não estou colaborando com nada, eu estou colaborando apenas para o conhecimento, né, para o desenvolvimento, para o conteúdo que muitas vezes a gente não enxerga no terreiro.
Principalmente porque o terreiro ele é formado por uma estrutura hierárquica. E aí quem passa o ensino costuma ser a mãe ou o pai de santo. E dentro do terreiro existe uma vertente. Então, se você tiver, né, esse acesso de conversar, né, como surgiu a Umbanda, você vai receber uma vertente de aprendizado. É interessante isso? Né, um dado momento, mas a gente tem uma pegada ali dentro da antropologia, né, dentro do conhecimento dos pesquisadores. Então, por mais que possa ser suficiente apenas uma vertente, o que eu realmente quero passar aqui para vocês é o quão complexo isso pode ser, né, e quais são aí as mais variadas formas de pensamento do surgimento da Umbanda. Tem um marco, né, que se tornou um marco oficial dentro da Umbanda, que foi a anunciação, né, de uma nova religião pelo Zélio Fernandino de Moraes. Isso aconteceu dia 15 de novembro de 1908. Esse foi um marco que ajudou, né, a trazer a Umbanda, essa religião multicultural, né, a junção de várias etnias, né, de várias raças, e isso colaborou, né, por alguns movimentos. Um é a estruturação, né, da Umbanda e a propagação também dessa religião, e a outra é uma apropriação, né, cultural que acabou também, né, de alguma forma, com muita delicadeza, eu falo isso, a trazer que é dito, né, do embranquecimento ou o afastamento nativo, né, de uma descendência africana ou afro-brasileira. E o ponto delicado é esse, né? Se você pegar a Umbanda tradicional, a Umbanda raiz, que tem mais conexão ali, né, com o candomblé, né, com, né, o povo banto, você vê que não tem nada a ver com isso que o Zélio fez. Né? Então aí existe um grande, né, ranço por parte de alguns doutrinadores ou dirigentes espirituais. E por isso que alguns dirigentes não concordam com esse movimento, né? Porque se eu falo de Zélio, embora todos tenham um reconhecimento, talvez eu esteja me distanciando da minha tradição, da minha origem. Mas o fato é que, né, através do caboclo das 7 encruzilhadas, foi que foi registrado, né? Não que aconteceu ali, foi registrado esse movimento. Então a gente tá falando aí de 1908. Mas, se não foi o Zélio, né, que criou aí tudo isso, né, como que aconteceu? Da onde veio? Agora, pensando em registros, tá? Ou seja, dentro ali de um estudo. Você vai ver, né, registros no início do século XX ali, né, no ano de 1900, tem um livro que foi escrito pelo, deixa eu pegar o nome aqui, pelo Nina Rodrigues. Né? O Nina Rodrigues é uma figura até um tanto polêmica, porque ele era, né, dizem que ele era racista, preconceituoso, mas existe ali um livro, né, que se chama Africanos no Brasil, que foi escrito no ano de 1900, que ele traz uma carta, né, que foi escrita pelo Dom João Correia Neri, que era um bispo de Espírito Santo, né, ou seja, a Nina Rodrigues, que é esse médico, ele era baiano, ele era lá da Bahia. E aí no livro dele, ele traz essa carta, né, de Dom João Neri, relatando, né, rituais, né, que eles chamavam de Congo Cabula, e que tem muita coisa que hoje acontece dentro da Umbanda. Então isso aconteceu antes do enunciado ali pelo Zélio, né? Isso já acontecia, os registros eram mais complicados, mas nesse livro aqui você vê, né, que já tem esse registro, e o sacerdote, né, a figura do sacerdote dentro dessa cultura, dentro dessa tradição, era chamada de embanda. Então o sacerdote era embanda, e quem auxiliava esse sacerdote chamava cambone.
Então, Cambone é igual acontece hoje, né? Em banda tem uma associação ali, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E as sessões chamavam em gira, né? Então você vê que existe uma associação antes dessa formatação, né? E as entidades, né, que incorporavam, que está nessa carta, chamava Tata Guerreiro, Tata Flor de Calunga, Tata Rompe Matos, né? E aí você começa a trazer uma associação. Tranca-ruas, rompe-mato, né? Então você vê que tem ali, né, muita aproximação com a Umbanda que a gente entende, né, que na maioria das casas existe. E um outro relato também, né, e assim, isso aqui ainda é recente, tá? O século XX ainda é recente. Eu vou falar um pouquinho antes, só que os registros são mais difíceis de ser acessado. Arthur Ramos, né, ele é um sociólogo, antropólogo, ele escreveu em 1934 um livro que se chama O Negro Brasileiro. E nesse livro ele relata que existia em Niterói, no Rio de Janeiro, no alto de um morro, né, num lugar de difícil acesso, num lugar bem distante, existia ali, né, um templo, um terreiro de Ogum Megê. Só que ele menciona que esse terreiro ele era dirigido pelo sacerdote, né, pelo honorato, há mais de 24 anos. Então você começa a ver ali que a aproximação, né, do anunciado da Umbanda, pô, já existia, né, um histórico ali, né, em registros. E fora isso, o que a gente tem também? No século XVI, então agora a gente está falando lá para trás, né? No século XVI existiu, né, um movimento indígena que se chamava Santidade, né, que trazia também cultos, trazia esse movimento que integrou, né, tanto a escravidão no Brasil com essas práticas, né, afro-brasileiras, afrodescendentes. Então, se você pesquisar, você vai ver que lá, né, esse movimento chamado Santidade já tinha muito disso. E antes disso que eu falei, né, do Nina Rodrigues, do Arthur Ramos, desses relatos, isso vocês conseguem achar também, que é o quê? Existem algumas figuras, Luísa Pinta e Pai Gavião. Pai Gavião, ele era de São Roque, então a cidade vizinha daqui. Isso, se eu não me engano, em 1800 e pouco também, eu não tenho certeza a data. Mas tem relatos em um jornal local que você vê que ele era considerado, né, um bruxo, ele fazia parte da maçonaria negra, né, eu não acredito em maçonaria negra, mas era o jeito que foi feito ali, né, essa reportagem falando dos rituais dele, que foi bem antes de Zélio, e trazendo aí, ele era um africano, né, só que ele foi batizado aqui no Brasil. Né, e Luísa Pinto também, ela morou, se eu não me engano, em Lisboa, só que ela era brasileira, e tem todo um relato também associado aí, né, com a Inquisição, com esse aspecto preconceituoso. Então daí você vê que tem uma presença muito forte, né, de práticas dos negros, dos africanos, que isso começou a ser trazido no Brasil através desses movimentos, né, de escravização, de colonização também. E se você for pensar, né, de uma maneira bem assim acentuada, você vai ver que dentro da Umbanda você tem ali o xamanismo, né, através da pagelância, né, através do tabaco, né? O tabaco veio ali dos indígenas, o tabaco não veio da África. Se você pegar ali e pesquisar profundamente o tabaco, da onde surgiu, você vai ver que veio das Américas, né, e não da África. Então, só daí você vê que o preto velho, por exemplo, da Umbanda, no cachimbo, a sua conexão forte com o tabaco, é uma mistura ali de uma tradição indígena, né? Isso é maravilhoso. E aí veio, né, juntou, né, pensa, os índios eram escravizados, os negros também eram escravizados.
E nesse tempo, quando tinha as movimentações, né, de escravos, os indígenas eles dominavam ali, né, a natureza, a floresta, então eles fugiam, davam um jeito. Os negros não. Mas os negros, quando escapavam, o que eles sabiam? Sabiam que tinha que correr sentido oposto ao mar. E eles eram acolhidos por quem? Esses negros eram acolhidos pelos indígenas. E daí eles começaram a trazer também o seu conhecimento para os negros e os negros para os indígenas. E aí foi feito, né, essa mixagem de cultura, de conhecimento. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Até aqui, ok. Tá. Aí foi passado o tempo, né, foi abolida a escravidão e eles começaram a poder ter maior permissibilidade de trazer a sua cultura, né? Claro que existia um sincretismo religioso por parte do catolicismo para que eles pudessem cultuar ali as suas tradições sem, né, serem queimados na fogueira, por exemplo, ou sem serem totalmente criticados. Então daí, por isso que o que vocês veem, né, imagens de Jesus Cristo relacionado a Oxalá. O que foi feito? Pegou-se os orixás, os arquétipos, a figura dos orixás e a figura dos santos, né, da Igreja Católica e associou, né, e assim foi feito. Bom, esse santo aqui tem relação com esse orixá, então algumas Umbanda traz esse sincretismo muito forte. Outras não, outras trazem a imagem do orixá. Aí voltando agora, né, agora nós chegando, né, no Zélio Fernandino de Moraes. Então, Zélio Fernandino de Moraes. Então daí que foi que começou o marco, né? O Zélio Fernandino de Moraes, nessa época, ele tinha 17 anos. Né? Embora haja relatos dentro ali da busca do conhecimento que era, né, uma pessoa simples, me parece que a família dele tinha alguma influência, né? Ele tinha médicos dentro da família, ele tinha padres dentro da família, né? E essas representações eram muito poderosas, né? Nessa época, em 1900, 1908. E como que tudo aconteceu, né? A gente tá num contexto de Allan Kardec, né? Um contexto espírita. E o Zélio, ele apresentava alguns transtornos, entre aspas, né, algumas questões que ninguém sabia o que era, né? E aí ele foi levado ao médico, o médico também não conseguiu trazer ali uma resposta, e ele disse, o médico da família, ele disse que podia ser algo espiritual. Foi levado para uma benzedeira, e aí você vai ver que tem alguns relatos que diz que ele foi levado, outros diz que não tem certeza. Mas foi levado também para uma benzedeira, e dizem que existe ali o aparecimento também de uma entidade, né? Se eu não me engano, Pai Antônio ou Pai Joaquim, que já se apresentou ali com a benzedeira. E tempo depois ele foi levado no núcleo espírita, né? Dentro do espiritismo de mesa. E nesse contexto foi aonde que a gente tem bastante registros, né? Dos historiadores. E o que aconteceu, né? Ninguém sabia, ele estava travado ali, né, com questões, problemas de saúde, em época de alistamento militar, então tinha que fazer um check-up, tinha que entender o que acontecia, até que chegou nesse núcleo espírita. Dentro desse núcleo espírita, né, naquela época, o contexto era assim, era algo elitizado. Ou seja, era um contexto onde só os mestres, só os doutores, só as pessoas de renome, né, acabavam participando ali fisicamente e espiritualmente. Né? Você quer falar um pouquinho, Mônica, sobre isso? Que você conhece um pouco melhor da parte espírita, como que era essa visão? Só pega o microfone, por favor. Falar um pouco mais da minha experiência, né? É isso mesmo. No kardecismo, durante as sessões mediúnicas, Dr. Bezerra de Menezes, são professores, eles são muito ligados a essa questão de
vou falar título, mas eu também acho que é para também associar a estudo. É uma impressão que eu tenho. Eles deixam isso bem marcado, a importância do estudo, né? Isso é uma vertente do kardecismo. Tanto que, assim, ele é uma religião, mas é uma filosofia, né? Então, acredito eu agora, pensando, veio esse insight para mim, que é para deixar marcada essa questão da importância do estudo. Mas, realmente, qualquer outra entidade que não tenha esse título ou que seja associado a outra linha religiosa, no kardecismo, vamos dizer, tradicional, não é que não é bem-vinda, mas é como se não fizesse parte do clã. Não tem lugar ali, Não tem não lugar. Não é o lugar deles. Não tem lugar, né? Então, não faz parte do escopo. Então, assim, hoje ainda tem, né, o resquício disso. Embora, né, a mentalidade seja outra, tem acessos também, né, das entidades, tem núcleos espíritas que trabalham com o Exu, embora alguém possa pensar que é algo absurdo que eu estou dizendo, mas ali, né, por trás, ali dentro do corpo, existem também, né, essa maneira de trabalho, que foge da tradição, se você pegar assim, uma tradição, né, reta ali, o que eu acredito que o mundo ele vai evoluindo, né, a gente vê isso dentro do xamanismo, então existe uma constante, né, evolução na tecnologia espiritual também. E por que ficar estático, né? Não funciona a tecnologia de antigamente, se você for utilizar hoje, ela tem uma eficiência bem inferior e não atinge, né, a maior parte das pessoas. Prova disso é a internet. Ok, então o Zélio foi nesse lugar, né, nesse grupo de desenvolvimento, né, dentro do espiritismo, e aí foi, né, dito pelo caboclo, por que, né, o que vocês, sem ao menos ouvir, né, o que se tem para passar, né, desses espíritos, vocês já o julgam inferiores a vocês, e vocês tão superiores assim que não é capaz de ver se existe algo a ser ensinado. Pois, né, amanhã, em tal lugar, se eu não me engano é na casa do Zélio, em tal hora da noite, nós vamos se reunir e todos os espíritos eles poderão se apresentar. Aqueles que sabem mais ensinarão os que sabem menos, para que também outros espíritos que saibam menos possam compartilhar o aprendizado. Não foi exatamente com essas palavras, tá? É muito mais bonito, é muito mais emocionante do que eu contando aqui para vocês, mas vale a pena vocês terem o acesso. E só uma coisinha também que passou aqui, né, pela minha cabeça que eu não comentei, é que antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentar, né, um vidente, ele mencionou, olha, eu vejo que você está com vestes de clérigo. Né? Clérigo é considerado ali dentro da igreja, né? Roupas de padre. E aí ele disse, né? E rasgada. Aí ele disse, eu fui o padre, eu esqueci o nome, agora eu não vou lembrar. Nasci em tal época, morri em tal época, na fogueira da Inquisição. E na minha última encarnação, Deus me deu o privilégio de passar, né, e ser um caboclo brasileiro. Então ele traz esse contexto, né, também que é o que você vê que existe ali, né, uma honra à ancestralidade. Então, o contexto do surgimento da Umbanda, na minha opinião, foi assim, né? E a partir de Zélio, o que aconteceu? Juntou, né, as questões indígenas, né, dos povos nativos, as culturas deles, isso no mínimo, tá? Juntou muito mais, teve muito mais contribuição. A Umbanda é multicultural. Então juntou essa parte do xamanismo dos povos nativos, juntou dos africanos e juntou dos europeus através do kardecismo, né? Através do espiritismo. E o que marcou muito, que é presente até hoje dentro do espiritismo, é essa questão de evolução,
dentro do conhecimento, dentro dos estudos, porque eles tinham isso, né, muito bem fundamentados, né, eles têm um código ali, né, de fundamentos, de estruturação, coisa que na Umbanda já é mais difícil de você encontrar, né, que todos seguem, porque cada dirigente tem a sua história, cada dirigente tem a sua forma de trazer a Umbanda, cada dirigente tem a sua forma, né, de trazer a arte da cura. Até aqui, alguma dúvida? Quer mencionar alguma coisa, Marcão? Complementar o que o Bruno falou, é muito legal a gente ter esse entendimento de uma base da Umbanda. Porque a Umbanda é isso, a Umbanda é um monte de coisa e ao mesmo tempo cada um tem seu jeito de ser. E é muito legal dar essa base teórica para a gente poder passar por experiências, mas ter um fundamento. Você poder ter teu julgamento, ter tua base para falar, opa, isso está certo. E é o que eu sempre falo para meus alunos, às vezes. A Umbanda é isso, né? Se aprender uma coisa, aí eu vou, digamos, numa mesa com ela e aprendo uma outra coisa. Se o que ela me ensinar for, se eu entender que é mais válido do que eu já sei, eu tomo posse do conhecimento que ela tem e sigo minha vida. Eu acho que é muito a base disso mesmo, mas é muito legal a gente ter esse fundamento, né? E só para complementar, quando você falou daquele santo lá do sincretismo católico, né? Existe um conhecimento que também eu aprendi também na caminhada que a gente teve, né? Que falava assim, que como é que os negros cultuavam, né? Se era proibido você cultuar um Ogum, um Xangô, um Oxum, né? E os senhores de Senzala, eles exigiam que cultuasse a religião católica. E o fundamento da religião afro, eles eram muito na natureza. Então ele pegava elementos naturais como um otá, que é uma pedra natural, um ibá, e eles colocavam dentro dos negócios de barro coisas naturais. E esse era o orixá deles. Então o que eles faziam? Eles faziam um buraco no santo, colocavam os elementos dentro do santo, tampavam, e eles estavam cultuando ali o orixá deles, a fé deles, com aquela casca por fora. Aí que também surgiu o negócio do santo do pau oco, que se falam por isso. Então, dentro do santo que eles cultuavam, estavam os elementos naturais, os quais eles cultuavam e traziam para a religião deles. E se você for ver também, né, exemplo, essa parte aí da escravidão, né, você exigia também a omissão ali, né, trabalhar dessa maneira mais oculta, né, você percebe que as oferendas, né, que vocês, né, hoje tem menos, mas dependendo de onde você vai ter um monte, né, são os despachos, né, vocês sabem o que é despacho? Aqueles trabalhos que é feito com farofa, com cada um põe ali, né, o que quer. Gente, isso é desvinculado da Umbanda, tá? É importante deixar isso muito claro. Quando vocês veem aí um despacho, uma oferenda na rua, na encruzilhada, isso não é Umbanda, tá? Umbanda é a arte da cura, tá? Isso é trabalho totalmente fora da Umbanda. Pode ser algum conhecimento que alguém dentro de religiões ou filosofias africanas ou afro-brasileiras fazem por algum motivo. Não vou entrar se é certo ou se é errado. A única coisa que eu digo que eu não gosto é de sujar a natureza. Né? Então, se você tem a sua fé, você pratica dessa maneira, fazendo o despacho ali, né? O orixá é natureza. Então, vai lá e recolha depois, tá bom, meu irmão? É mais ou menos isso. Né? Mas, deixando claro, isso não é Umbanda, isso não é Candomblé, tá? Isso não é Quimbanda, isso são práticas próprias individualizadas. O que é um despacho? O que é isso daí? Segundo uma lenda antiga, né? Na época que os escravos fugiam das senzalas, as mais sábias, as benzedeiras, que tinha até os respeitos dos senhores de senzala, falavam assim, não, então você vai ter que fazer uma oferenda para o seu Deus nas encruzilhadas para trazer esse escravo de volta ou para curar uma doença de uma sinhá, porque eles eram respeitados, porque também existia cura, né? E os senhores que tinham poder aquisitivo faziam, você tem que matar um boizinho e botar na encruzilhada. Mas na verdade isso era para o quê? Para alimentar os negros que fugiam. Os negros era feito aqui, segundo a fé, e essa cultura ela pegou na Umbanda. Ela pegou, então hoje é feito. Mas o que o Bruno falou, eu parei muito de ir até na festa de Iemanjá em Praia Grande, eu fui muitos anos, né? Porque eu sou contra a sujeira que fica. Orixá é natureza. Como é que eu vou na casa da minha mãe Iemanjá e vou
jogar isopor no rio, jogar vidro no rio. No começo eu errei, porque eu também não tinha conhecimento. Todo mundo erra, você também errou, eu errei. Eu fazia as oferendas, hoje não. Hoje a minha oferenda é feita numa casca de bananeira, depois eu despacho na natureza, só coisas que vêm da natureza e vão para a natureza. Então a gente nunca pode colocar um plástico, um vidro, e isso é o que eu falo, não é Umbanda. Uma dúvida que me surgiu agora, que um tempo atrás eu estava fazendo umas pesquisas, você falou que Umbanda é essa junção de conhecimento, né, com influência dos índios, dos africanos e do cartesista agora. Eu topei com um conhecimento que tinha o pentagrama da Umbanda, que chegava a ter a influência do cristianismo, que vem com a mensagem de amor e caridade, que é a principal que Jesus passa, e também com o orientalismo, que seria o conhecimento dos cristais e tal. Essa é a minha dúvida, Legal. onde tudo se encaixa. Ainda bem que você falou disso, cara, eu ia esquecer dessa parte, né? Depois, né, da propagação da Umbanda, começou-se, né, a instaurar ali, a estabelecer vários templos, tá? E aí surgiu Umbanda tradicional, né? Surgiu a Umbanda branca, a Umbanda esotérica, a Umbanda sagrada. Então, essa Umbanda que você está mencionando, que tem pentagrama, tem um estudo ali até esotérico e também um estudo magístico, né, onde existem outros orixás que não são cultuados tradicionalmente, né, ou melhor, começaram a ser cultuados através desse conhecimento, mas se você analisar, né, é uma Umbanda que quem fundou, né, quem estabeleceu foi o Rubens Saraceni. Então você vai ver ali que tem muitos arquétipos, né, dentro de contextos da magia, né, dentro de contextos que traz lá também conhecimentos orientais, né? Então é sobre isso, tá? Então você vai ver Umbanda esotérica, né, Umbanda sagrada, a Umbanda sagrada que é a de Rubens, né? Então é sobre isso, tá? Ah, mas Bruno, qual você segue, né? Eu conheço, né, um pouco da Umbanda sagrada, não é o que faz vibrar o meu coração, e eu não tenho, embora eu tenha conhecimento dentro da magia, que também não é Umbanda, eu não tenho assim, não faz o meu coração vibrar, né, esse tipo de Umbanda. Mas é interessante que as magias, né, que os pretos velhos fazem, né, os Exus, você vê que também tem uma relação. Então, é uma Umbanda ainda mais recente essa do Rubens. 1960? Então é sobre isso, por isso que o que você vê, tá? E assim, vai existir tudo. Exemplo, uma aí que quando se ouve, muita gente ainda fica de boca aberta. Umbandasca. Entendeu? Existe esse movimento, né? Ah, mas você reconhece, você não quer. Quem sou eu para reconhecer alguma coisa, cara? Se faz um movimento, né, de responsabilidade, de cura, de amor, de conexão, isso funciona para uma grande galera, puta, que legal, né? Eu não tenho uma limitação nesse sentido. E eu não sou uma pessoa que eu digo, ó, venham a mim porque eu sou a verdade. Não, existem várias vertentes, né? E a gente nunca sabe tudo sobre a Umbanda. A Umbanda evolui com o passar do tempo, né? A Umbanda, ela vai surgindo, né, talvez seja por falta de uma codificação, ela vai surgindo com uma evolução, com uma transformação, e aí caímos no ponto do embranquecimento, que é extremamente delicado, né, que quanto mais essa evolução ela vem acontecendo, vai se perdendo ali fundamentos, né, de origens afro, vai se distanciando ali, né, de ensinos e aprendizados que eram feitos, né, pela oralidade. Então você percebe que dentro do terreiro você se aprende muita coisa, mas dependendo do terreiro, quanto mais tradicional ele for, para você atingir e ter acesso a um conhecimento, é necessário você atingir aquele grau, é necessário você se tornar um Iaô, é necessário você se tornar um Babalorixá. Então, quanto mais raiz, me parece que é mais velado o conhecimento.
E o Rubens ele foi o cara que escreveu tudo ali, né? E começou a dar curso também. E que tem muita gente que detesta o Rubens por isso. Porque ainda tornou a Umbanda, né, um pouco mais distante de suas origens. Só para não prolongar, tá? Que a gente vai discutir isso em outras aulas também. A Umbanda Sagrada foi a primeira tentativa de fazer com a Umbanda o que toda religião tem, uma regra. Então o Rubens ele tentou trazer regras para a Umbanda, criar uma Bíblia da Umbanda, criar um norte para a Umbanda. Mas na minha opinião, a beleza da Umbanda é essa liberdade, aonde é o espírito que rege a Umbanda e não tem uma regra. Por exemplo, a casa do pai Bruno, futuro, ela vai ter o trejeito do Bruno e as qualidades dos espíritos dele, e essa é a beleza da Umbanda. Assim como na época do Zélio, o Caboclo Sete Encruzilhadas deu o norte para o seu Zélio, cada casa tem o seu norte, sua característica. Certo ou errado? Essa é a beleza da Umbanda. Isso cabe a cada filho que está lá ter a evolução individual dele. E falando que nem dos orixás, antigamente, na época de África, né, existiam mais de 1.000, 2.000 orixás. O que foi trazido para o Brasil foram os 16 do candomblé e algumas variantes. Tá? Na Umbanda pegou a famosa 7 linhas, mas isso veio com a Umbanda Sagrada, mas na verdade cada casa cultua com sua característica. A Umbanda Sagrada ela trouxe de volta a Obá, trouxe como é que chama? Logunã, Logunadé, como é que chama aquela variante? Não, Logodé ainda é do candomblé ainda. Isso, mas ela trouxe alguns trouxe cultos também? que não tinha. E ele também trouxe, por exemplo, tem no candomblé, ele dá qualidades. Digamos que eu seja de Ogum, o Bruno de Ogum. Por que a gente é totalmente diferente? O candomblé explica isso trazendo as qualidades do orixá. Por exemplo, Ogum Beramar, Ogum Megê. Então, cada Ogum é um tipo de Ogum e tem uma característica, né? E a Umbanda Sagrada trouxe algumas características de orixá como orixás. Tá? É isso. E assim, os críticos de plantão pode espernear, mas é assim, né? A vida acontece, existe uma evolução, né? Se você é um babalorixá, se você tem um terreiro, eu tenho certeza que dentro do seu terreiro tem algumas, né, apropriações culturais que talvez no comecinho, quando lá você iniciou, não existia. E essa é a evolução da vida. E por isso que eu estou aqui também fazendo, né, esse trabalho, esse grupo de estudo. Eu não sei, né, se alguma entidade vai se apresentar ou não. Então o que nós vamos fazer aqui? Né? Nós vamos cantar, né, uma abertura até o encerramento. Então, daqui uns meses vocês vão entender cada passo que existe. Mas nós vamos fazer, né, como que a gente faz lá no terreiro, para vocês terem uma noção, ter uma ideia. E não se preocupe, mas eu não estou de branco. Um dia a gente vai falar sobre isso também, até porque o branco é uma responsabilidade. Você colocar o branco, na minha assim, opinião mais profunda, você tem que saber de algumas coisas. Né? Então é maravilhoso que a gente tenha essa liberdade para que, né, é o vestir a camisa. Né? Tem um monte de fundamento, né, por trás disso. Eu estou sendo bem rude falando dessa forma, mas fiquem à vontade e participem assim, né, como se estivessem realmente numa assistência, que é batendo palma, né, entendendo esse movimento para que essas energias, né, com incorporação ou sem incorporação, elas possam também fazer, né, o papel dela. E eu tenho certeza que a Júlia, por exemplo, nunca foi num terreiro, né? Então ela vai poder, né, quem já viu sabe, ela vai poder presenciar um pouquinho, né, de como funciona a abertura até um fechamento. Mas vai ser algo rápido. E só uma coisa, o que o Bruno vai começar a fazer agora é uma característica da Umbanda que nós conhecemos. Então nós vamos tocar de acordo com a gente aprendeu, não significa que é uma regra. Você pode ir em outra casa ser diferente e tá tudo bem. Tá? Sintam-se livres para sentir energia, sentir uma entidade. Estou sentindo os arrepios agora. Exato. Sintam-se, sinto. entrem no ponto. Tem vontade de bater? Vem do meu lado bater no couro. Pega no couro, vem tocar comigo. Não precisa tocar. Vem, acompanha no couro. Aí, tá vendo? Tá? Nós estamos aqui para hoje é liberdade. Dentro de uma certa doutrina tem uma liberdade aqui para isso. Sintam-se livres. Como a gente usa isso tudo no nosso cotidiano? A gente deixa isso para o próximo encontro, tá? Então, como a gente usa no nosso cotidiano, a gente deixa para o nosso próximo encontro. Só para vocês saberem aqui, né, em alguns momentos eu falo
Saravá alguma coisa. Aí vocês respondem, salve. Salve. Exemplo, Saravá Umbanda, salve. Saravá Umbanda, salve. Você vai pegar, todo mundo assim junto. No começo é uma bagunça, você vai ver. Não fica assim, fixada, é 3. Não. Deixa fluir. Já vou. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Vou abrir minha Jurema, vou abrir.